Bem, na sequência vamos ver aspectos sobre o diagnóstico. A anamnese e o exame físico são fundamentais. Quando fazemos a anamnese, é importante definirmos a localização do sangramento, o ritmo do seu sangramento e o tipo de sangramento. Assim, um sangramento espontâneo de mucosas, como mucosa gengival ou nasal e peteca, são sugestivos de distúrbios vascular, uma trombocitopenia ou uma função anormal das plaquetas. Hemartrose, hematomas profundos e sangramento retroperitoneal refletem coagulopatia grave, como a hemofilia, aí já envolvendo lá a coagulação sanguínea, aqueles dois sistemas interligados, né, em cascata, o sistema intrínseco e extrínseco. Né? Se nós temos, por exemplo, um sangramento imediato e que dura mais de 24 horas, isso pode sugerir doença de plaquetas. Exemplo, uma extração dentária, né? Um sangramento que ocorre imediatamente após ela e dura aí várias horas. Se o sangramento é prolongado, aqui eu quero dizer que 2, 3 dias mais tarde, quer dizer, há suspeita de um problema na fase de coagulação. O indivíduo não tinha nenhum problema de coagulação previamente, né, e posteriormente, depois de um procedimento, alguma coisa, 2, 3 dias mais tarde, ele possa apresentar um problema de sangramento, e isso pode sugerir um problema de fase de coagulação. Doenças vasculares, como púrpuras vasculares, manifestam-se com sangramento de mucosas e com aparecimento de petecas, mas a contagem de plaquetas e o perfil de coagulação são normais, porque o problema está no vaso, né? Então, lembre-se que o vaso é um elemento envolvido também ali na hemostasia. Então, nós temos doenças que são puramente de vaso. Esse quadro, ele resume, né, o que foi dito de uma forma mais objetiva. Dentro da história clínica ainda, da nossa anamnese, é importante levantarmos também aspectos sobre comorbidades, né? Se o paciente tem uma hepatopatia crônica, por exemplo, né? Nas hepatopatias crônicas, nós temos duas situações que podem predispor sangramento, né? Envolvendo a questão da coagulação sanguínea, seria a deficiência de vitamina K, que é produzida pelo fígado. E com isso nós teríamos um tempo de protrombina mais alargado, né? E com tendência a sangramentos. E o outro aspecto da hepatopatia crônica é naquela situação em que há síndrome de hipertensão portal com esplenomegalia e hiperesplenismo. Aqui o que ocorre, né, nós vamos ver depois, é um sequestro de plaquetas, levando a uma plaquetopenia. A uremia, que é um estado de insuficiência renal grave, né, em que há acúmulo de compostos urêmicos no sangue, também afeta os sistemas de coagulação e predispõe a sangramentos. Temos também exemplos de neoplasias e também a questão do lúpus eritematoso sistêmico também, né, que é uma doença de envolvimento sistêmico, envolve vários setores do organismo, dentre eles também o setor hematológico e com mais predisposição a sangramentos também. A questão da história medicamentosa é de fundamental importância, né? Enfim, em relação a qualquer tipo de sangramento, né? Eu cito aqui o exemplo da aspirina, que é um antiagregante plaquetário muito utilizado na prevenção de fenômenos tromboembólicos, principalmente em território coronariano, pelos cardiologistas, né? Então, mas existem outros medicamentos, anticoagulantes diversos, né, que poderiam também estar envolvidos também na gênese de um sangramento. Na história pregressa do paciente, é importante levantar a história de epistaxes, né, que são sangramentos nasais, sangramentos menstruais, como menorragias, sangramento prolongado em pequenos cortes, né, hematomas, sangramento prolongado ou profuso depois de uma extração dentária, né,
sangramentos após cirurgia de grande porte ou após um parto, né? Ou então sangramentos em traumatismos, né, considerados excessivos em relação ao ferimento. Então, essa desproporção, né, em relação ao sangramento. A história familiar de sangramento anormal é importante também, né, porque existem coagulopatias, né, e também defeitos plaquetários que são, podem ter uma herança genética. A presença de esplenomegalia e de adenopatias é importante porque esses achados podem traduzir doenças mieloproliferativas e linfoproliferativas, né, que poderiam afetar a medula óssea e também afetar outros setores da medula óssea, não somente o setor plaquetário, mas também o setor eritrocitário e o setor leucocitário. Com relação aos exames complementares, o hemograma é importante para identificar trombocitopenia isolada ou afecção dos 3 setores da medula óssea, né? Como eu citei, né? Eritrocitário, leucocitário e plaquetário, né? Então, o hemograma, se nós tivermos somente o setor plaquetário, nós teremos uma trombocitopenia ou uma plaquetopenia. Se tivermos 2 setores, né? Por exemplo, leucocitário e eritrocitário, nós teremos uma bicitopenia. E se nós tivermos os 3 setores afetados, nós teremos uma pancitopenia. É muito importante, né, a realização de uma análise, de um exame do esfregaço do sangue periférico. Isso como medida inicial para a caracterização de uma trombocitopenia. Em primeiro lugar, a pseudotrombocitopenia ou trombocitopenia espúria, que é um fenômeno que ocorre por agregação de plaquetas depois da coleta de sangue, que é adicionado no anticoagulante EDTA. Nesses casos, nós temos que usar outros tipos de anticoagulantes, como citratos ou heparina, para evitar essa falsa positividade. Nesse esfregaço também, se nós encontrarmos esquizócitos, isso pode sugerir destruição de plaquetas. Se nós encontrarmos blastos, né, células jovens, isso pode indicar diminuição da produção, né, envolvendo aí medula óssea, por exemplo. Alguns estudos adicionais são necessários quando encontramos alguns resultados. Por exemplo, se nós tivermos uma anemia, a gente deve descartar a hemólise, porque tem algumas púrpuras, né, como a púrpura trombocitopênica trombótica, ela cursa com anemia hemolítica, né? Então aí aqueles exames que são solicitados para avaliação de uma hemólise, como reticulócitos, a desidrogenase lática, LDH, aptoglobina e bilirrubina, para ver se há aumento da bilirrubina indireta, né? São interessantes para fazer esse diagnóstico. E se confirmada que a anemia é hemolítica, né, aí verificar a sua possível etiologia. Então, ali vemos o TP, que significa tempo de protrombina, e TTP, que é o tempo de tromboplastina parcial, que são exames que avaliam a cascata da coagulação, aqueles 2 sistemas que eu falei no início da nossa apresentação, que não será visto nesse momento, né, mas que refletem a coagulação sanguínea. Os níveis de fibrinogênio, dedímero, cumbis direto e indireto e o fator antinúcleo, né. A biópsia de medula óssea ela será necessária se a trombocitopenia não for identificada, especialmente se ela for associada à esplenomegalia. Daí ela seria um elemento interessante para ser agregado dentro da nossa investigação. Bom, quais seriam as causas de trombocitopenia, né? Basicamente ela pode ser das seguintes causas. Primeiro, por diminuição de produção das plaquetas, né? Isso por anomalia da medula óssea, né? Aí, nesses casos, como eu falei anteriormente, vocês terão também no hemograma a diminuição dos leucócitos das hemácias. Vocês terão uma leucopenia e também terão uma anemia. Então, juntamente com a plaquetopenia, isso se traduziria
numa pancitopenia, né? Pode ser uma bicitopenia, quando afeta dois setores, né? Então, normalmente isso é patológico quando você tem pelo menos a afecção de dois setores. Uma outra causa de trombocitopenia seria pela diminuição da sobrevida das plaquetas, por uma destruição acelerada. Aí nós teríamos causas imunes e não imunes. Depois nós vamos ver algumas doenças desse tipo aí. E uma outra causa importante é a retenção no baço, que a gente chama de sequestro esplênico. Então, pacientes que têm esplenomegalia, né, como é o caso do paciente que tem síndrome de hipertensão portal, por exemplo, ou alguma outra doença em que o baço aumenta em seu tamanho, uma esplenomegalia, portanto, você tem ali uma maior retenção de elementos figurados no baço e, consequentemente, de plaquetas, e você pode desenvolver uma plaquetopenia ou trombocitopenia, né? Uma outra causa é o que a gente chama de coagulopatia dilucional, também por retenção, sequestro esplênico, quando você faz múltiplas transfusões sanguíneas. Aqui estão enumeradas algumas causas, né, de trombocitopenia, né? Nós temos ali triscolunas, diminuição de produção, né? São enumeradas ali algumas causas, agressão do parênquima medular, né, como por aplasia de medula, que seria por destruição da medula óssea, drogas, hepatites, neoplasias, né? Distribuição normal, no caso, quando o paciente tem esplenomegalia, aí se insere, por exemplo, as doenças em que há esplenomegalia, como nas hepatopatias crônicas, na mielofibrose, né? E o aumento da destruição. Aqui sim, aí você pode ter, vocês podem ter etiologias não imunes e imunes, e são enumeradas aqui algumas síndromes, né, não imunes e imunes, que algumas delas depois nós vamos abordar rapidamente para vocês terem uma ideia.